hoje a nossa conexão é de novo com Andy Rubinstein. Vocês já viram ela num outro programa que a gente fez maravilhoso. Não percam! Um dos primeiros aqui do Conectando Olhares. E hoje eu trouxe a Andy aqui para a gente falar sobre o desafio... Não é isso. O poder das histórias. Mas como... Exatamente, porque as histórias guiam a gente, né, Andy? Isso, Diga exatamente. por que elas guiam. Ó, eu costumo falar... Bom, obrigada por me De convidar novo, de novo. Tô feliz que eu tô aqui, muito feliz. Paty, assim, eu digo que as histórias, a história que a gente conta, a história da nossa vida, é um texto sagrado de tradição oral. É um texto sagrado porque a gente não percebe, mas a gente baseia todas as nossas decisões da vida nesse texto sagrado, nessa história que a gente conta pra gente mesmo sobre quem a gente é. Interessante. Se a gente fala pra gente mesmo, eu sou muito tímido, a gente toma decisões baseadas nisso, nessa história que a gente está contando. Ou se a gente fala, eu sou ótimo em matemática, a gente toma decisões baseadas nisso. Então, é o texto que nos guia. E você enxerga esse texto como sagrado. Sagrado. É sagrado no sentido assim. Sabe quando você fala, ai, a Bíblia é um texto sagrado, ou o Alcorão é um texto sagrado, a Torá é um texto sagrado que você segue. E você não fala que a história da sua vida é um texto sagrado que você segue, só que é. É verdade. É um texto sagrado porque você a segue cegamente a história que você conta. E você só consegue, e você sabe isso, porque você só consegue mudar algo de fato na sua vida quando você antes reescreve esse texto. Você fala, e se eu não acreditar nisso? E se eu Mudar a contar, narrativa. e se eu mudar essa narrativa? E se eu contar outra história? Enquanto você não mudar, você não consegue tomar uma atitude. Você está aprisionada, suas ações estão aprisionadas naquele olhar e naquele texto. E por isso que eu falo que é um texto sagrado, porque e eu falo isso, é um pouco provocativo, porque a gente não percebe. A gente acha, não percebe mesmo. A gente acha, isso é só uma história que eu tô falando. Não, só tô falando que eu sou tímida. Não, só tô falando que na minha família todo mundo fala muito alto. Não, só tô falando que todo mundo é reclamão. Não é nada. Como não é nada? É tudo. Tudo que você faz é baseado nessa história que você conta. Então, para mim, isso é um grande segredo, assim, que se tem algo na sua vida que não está se desenrolando da maneira como você gostaria, olha para a história que você está contando. De que jeito você acha que a pessoa poderia, por exemplo, escrever a biografia dela? Eu acho, sim, super, que escrever a biografia, especialmente em terceira pessoa. Outro dia eu estava na casa eu fiquei uns dias na casa da minha irmã, porque eu mudei de casa. E meu sobrinho estava lá, eu acho meu sobrinho muito sabido. Ele chama João, ele tem 20 e poucos anos, mas ele é sabido da vida, sabe? E aí tinha acontecido alguma coisa na vida dele, que eu nem lembro o que era, e ele chegou de manhã no café da manhã e falou assim, o João ficou triste. O João ficou muito triste. Aí eu falei, a terceira pessoa. Como ele é sabido. Ele falou na terceira pessoa, em vez dele ficar eu fiquei triste, eu tô arrasado. Pois na terceira pessoa, pronto, isso fica numa tela de cinema fora dele. Sim. Então, escrever sua biografia na terceira pessoa é muito rico. Colocar a sua história lá, numa tela fora de você. Sim, olhar da varanda, olhar da varanda para essa história. Então, acho que isso é uma coisa muito linda. Sabe que tem um livro, chama, acho que é A Voz na Nossa Cabeça, não sei se você já ouviu falar, de um americano. Ele andou pesquisando porque ele andou muito angustiado na vida dele num período, e a única forma dele sair dessa angústia foi quando ele começou a se tratar na terceira pessoa. Não conheço esse livro, mas... Depois eu te passo. Depois me passa. Tem tudo a ver com isso que eu falo. Tem. E aí, assim, daí, obviamente, puxando a sardinha pro meu lado, mas é porque é o jeito como eu trabalho, que os contos ancestrais, eles têm o poder de nos ajudar a recontar essa história. Porque eles trazem muitas outras possibilidades de olhar para o mundo de uma maneira muito criativa. Eles ativam essa parte do nosso cérebro que é a nossa imaginação. Então, muitas vezes você escuta um conto e depois você fala, pera,
E se na minha vida eu pudesse resolver esse conflito de outra maneira? Você se questiona. E assim, Teve algum conto que mexeu dessa forma? Bom, com certeza. Mas que sim. você lembre e que possa compartilhar? Olha, na minha vida já teve muitas vezes. Hum. Assim, eu faço uma coisa há muitos anos que tem uma questão na minha vida, eu falo, gente, que história que pode me orientar. Aham. E aí, o que eu faço, como eu tenho muitos livros de Vai contos, lá. eu vou lá, tá? Que nem as pessoas Jura? Com tiram tarô? tarô e tal. Eu sorteio uma história. E a história, invariavelmente, Tem a ver. me mostra uma coisa que eu não tô vendo. Ai, que lindo. Mas assim, é certeza. Também porque, assim como o tarô, as histórias, elas são abertas simbolicamente. Elas Sim. não são fechadas. Não é que uma Não, não, história só não. tem uma Não. simbologia e você tá presa. Mas elas são um convite para você olhar imageticamente, poeticamente para sua É. vida. Porque a nossa vida é muito poética. Uhum. E eu tive um sonho essa semana, né? Tava falando até uma aula que eu vou. Meio que eu sonhei a aula que eu vou dar, mas eu vou falar para você, já que eu tô aqui. Tá. Que quando acontece uma coisa muito desafiadora na nossa vida, a gente está muito acostumado a falar. Ai, eu sou, sabe, eu sou gato escaldado, eu já tô calejada. Só que isso, pá, eu tô entendendo que é o oposto do que a gente precisa fazer. Hum. Que quando acontece uma coisa na nossa vida que nos angustia, nos afeta, e o nosso coração fecha, o que a vida está convidando a gente a fazer não é endurecer. Não é aprender a endurecer. Aham. É amaciar. É tipo soltar. Falar, uau, isso me afeta. Uau, o que será que está me mostrando? E Aham. soltar. Então, eu acho que as histórias, para mim, elas ajudam muito nesse convite de soltar. Porque elas são muito brincalhonas. Nelas acontecem coisas, né, digo, nos contos ancestrais, acontecem Aham. essas coisas mágicas. As árvores falam, os animais Aham. falam. Umas coisas que você fala, não acontece na vida. Bom, talvez aconteça em alguma outra dimensão, mas no nosso dia a dia aqui normal não acontece. Mas a gente pode se inspirar, porque tudo que Como acontece na nossa vida metáforas. é como metáforas e também tudo é uma conversa. Uhum. Você chega, por exemplo, hoje eu cheguei aqui. Hoje eu cheguei aqui, gente. E estava atrasado para Uhum. gravar. Sim, tivemos No, problemas. no mínimo, a gente tem duas maneiras. Ou eu posso ficar Emburrar, e não, vou embora, emburrada, não vou achar tudo ficar. horrível, que dá tudo errado. Ou eu posso falar, gente, vamos aproveitar esse tempo. Eu Uhum. aproveitei esse tempo. Fiquei ali esperando, trabalhando. Aham. E aí fiquei mega conectada. Quase que eu queria que atrasasse um pouco mais para eu continuar o que eu estava fazendo. Mesma coisa eu falei assim, pô, não, eu sempre gravo 1 hora, hoje não vai dar, então não vamos gravar. E, pô, vou ter uma conversa aqui de meia hora, 25 minutos, e vai ser maravilhosa, já tá sendo. Então como que a gente amacia? Aham. Eu tô muito com essa palavra. De amaciar Legal. e de adoçar. Sabe como a gente olha de uma maneira mais Aliviar, doce? né, de uma certa forma. Então, assim, É um olhar mais amoroso, né? amoroso, doce, sabe? É. Não tá tudo contra mim. A gente, de alguma maneira, a gente se programou que tá tudo Como contra. que a gente escuta? Não, hoje já começou tudo errado, né? Ou então, não, só porque eu resolvi, aconteceu isso. Isso. E Escuta como muito que a isso. gente muda esse olhar? Porque é esse que precisa mudar. Não do que está acontecendo, porque o que está acontecendo vai continuar acontecendo. E vai acontecer um milhão de Exatamente. coisas. Não é que não vai acontecer. Então, como que a gente vê isso a nosso favor? Aham. Eu brinco que eu tenho essa teoria da mão, que é assim, né? Que assim, a vida está acontecendo contra mim, a vida está acontecendo a favor de mim, a vida está acontecendo por mim, através de mim, e eu sou a vida. E que esse salto do dedão
para o dedo indicador, que é a vida tá acontecendo contra mim, para a vida tá acontecendo para mim, é o salto mais difícil. Os outros saltinhos, eles são menores. Esse salto é um saltão. É um salto no escuro. Que você precisa acreditar. Você precisa acreditar, mesmo você falando, cara, não tá. Isso aqui, eu não queria que fosse assim, eu tô odiando, isso aqui é muito ruim, mas... Então é um primeiro salto no escuro que você tem que dar, cara, que o que quer que seja que tá acontecendo, a vida é doce. E ela se abre, né? Ela se abre. Só que se você resistir, ela não se abre. Não. E ela vai mostrando mais e mais que não é por aí, né? Então tudo vai piorando. Vai tudo piorando, vai tudo... E vai... Eu vejo isso muito assim na relação... Você tem filhos, né? Tem. Então, as minhas filhas estão meio adolescentes, assim, agora. Então, é uma fase adolescente, sabe? Reclama, briga. Tipo, normal. Tem um questionamento. E aí, como que a gente pode amorosamente também acolher isso e não levar para uma coisa contra a gente, que a gente está fazendo de errado, e simplesmente é uma coisa natural. E a gente pode olhar amorosamente para esse momento da vida de tanto desafio, sabe? Então, eu, assim, no meu processo e no processo das pessoas que eu acompanho, é sempre isso. Que história que eu tô contando que me trouxe até aqui? E se eu não tô conseguindo contar outra história, porque eu tô presa nessa, aí que conto ancestral pode me ajudar a colocar uma luz sobre essa história que eu tô contando. Porque será que todo mundo que passou ou passa pela situação que eu tô passando vê do mesmo jeito? E quando você se faz essa pergunta, tipo, é óbvio que não. É óbvio que não, as pessoas Mas são muitas múltiplas. vezes as pessoas acreditam que sim, todo mundo já passou por isso. E todo mundo sofreu assim. Exatamente. Só isso é normal. Isso, né? Outro dia eu tava ouvindo o Michael Singer, que é um professor que eu amo muito, falando. Do cavalo selvagem? Indomável? Da alma indomável. A alma indomável. A capa é um cavalo. É maravilhoso. Ele tava falando assim, as pessoas me perguntam, mas se alguém que eu amo muito morrer, como que eu faço para desapegar, para não sentir dor? Aí ele falou, não faz. Não, você não faz. Se uma pessoa que você ama muito morre, você fica triste. Claro. Isso não é um sinal é um sinal de amor. É um sinal do quanto aquilo era importante para você. Agora, quanto tempo você vai ficar triste? O que isso vai impactar? E como você vai se prender e nunca mais vai fazer nada na sua vida por causa disso? Aí é que você precisa lidar. Agora, a tristeza é uma emoção humana absolutamente natural e a dor faz parte. A dor faz parte. E eu vejo, pelo menos no consultório, eu vejo muito assim as pessoas tentando evitar a dor. E isso muitas vezes de forma inconsciente. Então, por exemplo, uma pessoa está lá no trabalho, vai ser segunda-feira. Ai, amanhã começa tudo de novo. Ai, meu Deus, será que esse semestre vai ser igual ao semestre passado? E aí começa a ficar tensa, ansiosa, do domingo para segunda. A famosa pré-ocupação. Pré-ocupação. Por uma coisa, primeiro, que com certeza vai ser diferente do que já foi, porque o que já foi de um jeito e nunca é igual, né? E como é que ela já está direcionando a mente para ser algo desconfortável de novo, ao invés de olhar, não, amanhã vai ser diferente. Eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar, sei lá, cantar no chuveiro, eu vou tentar chegar a olhar para o meu chefe de outra forma. Não, parece que só funciona da forma como conheceu, porque o corpo registrou aquela dor, está querendo evitar aquela dor, mas não consegue parar de pensar naquela dor, é uma coisa que fica enforcada na situação, porque né? A gente fica vivendo no passado, né? A gente fica olhando para o passado, então, isso que você está contando, Como fica se com esse olho no passado, e aí
esse olho no passado constrói o futuro igual. Pois é. E a saída é essa que você falou. E as histórias falam isso, né? Tem uma frase do Neil Gaiman que acho linda, que ele fala: os contos de fadas são importantes não porque eles nos falam que dragões existem, mas porque eles nos dizem que dragões podem ser derrotados. E, assim, os contos, eles trazem... eu falo que os contos são mapas da terra do coração, né? Que os contos, eles são mapas. Se você olhar para um conto com um olhar, isso é um mapa que está me dizendo uma coisa para minha vida, e não, isso é uma história de um herói X na Idade Média que não tem nada a ver comigo. Se você olhar dessa maneira, você vai encontrar as respostas. E, assim, uma das respostas que tem claramente nos contos é que a coisa só se resolve, a coisa só se transforma quando o herói vai até o dragão e luta. Encara ele, né? Encara. Não tem história que termina o herói desistindo. O que isso está falando não é que você tem que ser duro na vida, nada disso. É que quando a dor vem, e a dor, as grandes emoções, as angústias, elas são nossos dragões. Nosso dragão não é tanto o nosso chefe. Ai, eu tenho que ir lá e pedir um aumento. Não é isso o nosso dragão. Não. Nosso dragão é nosso medo, é nossa angústia. Este é nosso dragão. O quanto você se cobra, o quanto você se exige. Exatamente. Isso. É esse que você tem que olhar. Que o outro só te espelha, né? Então, o que os contos estão sempre falando é tipo, cara, seu dragão chegou. E o dragão chega quando você tá tendo um ataque de raiva, um acesso de choro, uma puta angústia que seu coração tá fechado, que você não sabe. Esse é seu dragão. E aí é a hora que você fala, cara, tô aqui, na caverna com o dragão. Eu vou fazer o quê? Eu vou fugir ou vou ficar? O que vai acontecer se eu ficar? Então, pra mim, assim... Ô, Andy, mas para uma pessoa, você tem montes de livros, de contos e tal. Para uma pessoa que não tem, como é que você... O que você diria para essa pessoa para ela começar a buscar essas respostas ou encontrar... Nos contos. Se encontrar nos contos. Eu diria primeiro, vem pro meu teu canal. Não é nem pro meu curso. Falaria, entra no meu canal do YouTube, tem tipo 150 Porque você conta a história e no final você fala algo sobre a história, né? Sim, e as histórias, elas já... Por si só. Falam. Se você vai com esse olhar... Eu dou, sim, um curso, que é todo último sábado do mês, eu dou um curso que chama Clube dos Contos. Cada mês eu escolho um conto e a gente interpreta simbolicamente, misticamente, a partir desse lugar, do autoconhecimento. Queria tanto ter feito um... Mas não é a partir de um lugar psicanalítico, entende? É a partir de um lugar místico e do autoconhecimento. E como isso pode auxiliar a minha vida. Como isso pode ser um mapa para a minha questão hoje. Mas no meu canal do YouTube, eu gravei já umas 150 histórias. Todo mês eu gravo mais. Então, eu diria, tipo, entra lá e, tipo, vai meio assim, sabe? Vai subindo a playlist e, tipo, vou escutar essa hoje. Gostei dessa capa. Gostei desse nome. Tipo, assim. Ou, se não, abre qualquer livro de história que você tiver na sua casa. Irmãos Grimm. Alguns você vai ter, sabe? Os contos de Grimm. Alguns você vai ter. Mas abre com esse olhar... O que tem para mim hoje? O que tem para mim aqui? O que isso pode me revelar? E escuta. Silencia e escuta. Porque os contos são um presente. Outro dia você botou no Instagram, já tem um tempo isso, mas que alguma coisa aconteceu no teu dia que tinha tudo a ver. Eu não sei se é porque você estava trabalhando um conto, esse que você ia trabalhar no sábado. Não sei se era Cinderela, não me lembro. Mas era alguma coisa que você... gente, olha isso que aconteceu. Você estava assim, muito maravilhada. Meus amigos falam, gente, eu gosto quando você está assim. Eu fico muito entusiasmada, porque eu realmente olho e falo, gente, olha isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Tipo, eu estudo
bastante, tipo, física quântica, essa coisa do colapso quântico, manifestação, o que é isso? Tem um conto que chama o Quadro de Pano, eu já trabalhei esse ano. É um conto sobre uma mulher, uma viúva que era bordadeira. E ela vai bordando um quadro e ela fica muitos anos bordando um quadro. E, bom, não vou contar a história inteira, mas vou te falar que no final da história, esse quadro que ela bordou e deu maior trabalho, e ela bordava com a luz de uma vela, e os olhos dela iam lacrimejando, e as lágrimas caíam no pano, e ela ia incorporando. É tipo dureza. No final do conto, esse quadro é levado pelo vento e ele começa a esticar. E ele se transforma naquela região. Então, as casas que ela tinha bordado viram as casas, as árvores que ela tinha bordado viram as árvores, os animais, as pessoas, vai tudo se transformando que ela bordou. E isso nada mais é que uma maneira poética do Tibete, do século não sei quando, falando que onde você coloca a sua atenção, aquilo vai transformar a sua vida, não tem como. Sim. Se você colocar a sua atenção com amor, sabe, fazendo aquilo, dando o melhor de você, a sua vida não tem outra alternativa senão se manifestar daquela maneira. Sim, até porque no cérebro, quando a gente imagina, para ele é uma realidade. Isso. Funciona como se estivesse acontecendo. Então, se você passa a imaginar a tua vida, né, acreditar em determinados conceitos ou olhares, a tua vida vai acontecer. Isso, então dessa como forma. que você percebe que se não está acontecendo, é porque tem alguma coisa que você não está acreditando. Tem alguma história que você está contando, que não é. Porque se você né, entende isso que você acabou de falar, e sabe que isso é uma verdade da física quântica, então se não está, assim, tá em você, é a história que você está contando. E eu acho que uma das coisas mais importantes é poder cada vez mais conscientizar as pessoas de que tudo é possível nesse sentido, porque a gente vem com um monte de crença, com um monte de modelos. Minha vida é assim, meus pais foram assim, né? E para a pessoa sacar que, não, mas por que ela não pode ser diferente? Claro que pode. E a gente tem uma coisa que é o delay da vida. Tipo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Não sabe quanto tempo vai então, demorar. por exemplo, aconteceu uma coisa esse ano na minha vida que foi... eu decidi, assim, descobri que eu queria trabalhar com arte, com teatro, de bonecos especificamente. Tipo, em 94. E aí, em 95, eu fui fazer o Caminho de Santiago e acho que eu contei isso da outra vez que eu vim. Aconteceu uma coisa mágica que eu conheci um bonequeiro lá na Espanha. Um bonequeiro alemão e que eu fui trabalhar com ele depois. E esse ano, eu fui fazer o Caminho de Santiago em 95. Esse ano, 2025, eu fui convidada para uma turnê com o meu espetáculo de teatro de bonecos na Espanha. Eu fiquei um mês na Espanha. Já foi, tá. Já foi. Foi em abril, maio. Fiquei um mês na Espanha, fiz 18 apresentações lá. Quando eu vi, no meio dessa turnê, eu estava em León, que é uma cidade no meio do Caminho de Santiago. Sim. Eu falei, gente, 30 anos depois que eu vim pra cá, e Aprendeu. me comprometi que eu ia mesmo fazer teatro de bonecos, encontrei meu guia, que me orientou nos meus primeiros passos. Tô voltando pra cá com meu espetáculo no Teatro Municipal de León. Uau! Tipo, uau! Tipo agora, mesmo. não dá pra você planejar isso. Não. Por isso que a vida tá acontecendo a favor de mim. Tipo, tipo, eu olhava e falava, sei como que eu cheguei aqui? Muito bom. E aí, em Leão, aconteceu uma coisa mega mágica, dessas de sincronicidade, que foi, eu tinha um boneco que tinha um arame que quebrou. E aí eu falei pro cara da produção que tava me ajudando lá, eu falei pra ele, ai, Miguel, amanhã você descola um arame pra mim, eu preciso de um pedaço pequeno assim de arame pra consertar meu boneco. E aí ele falou, ai, tá, pode deixar, eu tenho, em algum lugar vou ter. Aí chega no dia seguinte, encontrei com ele, falei, meu arame descolou dele, falou, ai, esqueci.
Esqueci completamente. Daí eu falei, Miguel, tudo bem, a gente vai dar um jeito. A gente tava andando na rua, de repente eu chuto um negócio e faz plim, 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 plim. Eu olho, tipo, eu tava com ele, eu olho, meu, pedaço de arame do tamanho que eu precisava. É incrível. Ele falou, esse é o arame que você precisava? Falei, gente. Não, é incrível. E é tão gostoso quando você vive a vida assim. Muito bom. Eu fiz o caminho e eu vivi coisas assim, inacreditáveis, assim. Quando a gente tá aberta, né? Aberta, né? Que é isso, né? Você fala, tá bom, eu vou me entregar pra vida. E eu tenho sentido, Paty, cada vez mais que assim, é menos sobre a gente tentar resolver. Tipo, aparece uma coisa, você fala, meu, eu tenho que resolver. Aí você. O que é o que a gente faz? Fica pensando, tentando resolver. Aí não resolve. E é muito mais sobre a gente soltar, por isso que eu estou usando essa palavra, amaciar, adoçar. O que este problema está gerando de angústia, ou medo, ou culpa, ou raiva, ou vergonha, o que quer que seja. O que isso tá gerando na gente. Quando a gente resolve isso, quando a gente solta isso, o problema se resolve. Então a gente para de achar que a gente tem qualquer meio de resolver. Que a gente não tem. Eu só tô tendo que controlar o tempo. Ai, temos que... Essa a gente vai ter que controlar. Temos hora, que pena, mas a gente vai ter outros encontros. Então você já passou uma mensagem maravilhosa, né? Já foi uma boa conversa. Quando a gente solta, né? É o a tempo mensagem que a gente final tinha. aí para os teus ouvintes. Eu queria te agradecer vocês que estão ouvindo e dizer, meu, confiem na vida. Confiem nas histórias. E isso, se a vida não está refletindo a história que você gostaria, olha para a história que você está contando. E se tiver difícil de olhar para a história que você está contando, vai procurar um conto ancestral, um conto de fadas, um conto chinês, um conto japonês, um conto judaico, um conto africano. Vai ter uma resposta para você. Maravilhoso. Uma maneira lúdica, poética e super eficaz. Obrigada. Obrigada, querida. Ai, 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 ai. Ó.